Bom, pessoal, hoje eu estou com um vídeo aqui para explicar algumas coisas a respeito de política e falando também a respeito de como deve funcionar, né, a questão da política pública. Aproveitando aí que esse ano é um ano de eleição, né, então a gente tem que prestar bastante atenção no que vem acontecendo. Esse vídeo vai explicar um pouco o que acontece em alguns municípios, na maioria dos municípios, né, e tem muitos exemplos de como funciona aquela política partidária onde tem um grupo de pessoas que domina o município. Vou começar aqui com a apresentação. Veja por que seu município não desenvolve. A política feita geralmente é a política partidária, aquela que atende somente um grupo de pessoas que levam vantagem e, por sua vez, tenta dominar os votos da cidade oferecendo empregos e favores próximas às eleições. Essa classe de pessoas, na maior parte, são egoístas e visam somente o seu bem, não o bem comum da população. As compras feitas fora do município desrespeitam o comerciante local, enfraquece a arrecadação do município, diminui o emprego e gera corrupção com notas superfaturadas. Isso aqui é um exemplo, gente, do que a política partidária é o que tem na maioria dos municípios. Você vê um grupo de pessoas, ele consome basicamente os recursos do município, basicamente todos, né? Pessoas que ficam manipulando outras, pedindo voto, né? Aqueles que estão mamando ali no município. Vou passar para a próxima parte aqui. Veja por que seu município não desenvolve. O salário do prefeito deveria ser 50% a menos, né, do valor, mostrando o exemplo a respeito do dinheiro público. Já que está tudo difícil, um maior exemplo que existe é igual o Zema fez. Ele abriu mão do salário dele enquanto o Estado não melhorasse. Então, assim, já está todo ruim e fala que não tem dinheiro, por que o prefeito não baixa o salário dele para 50%? Não existe carro de prefeito ou de secretário. Abastecer um carro do município e ir para a fazenda com a gasolina paga pelo município caracteriza o crime de peculato. Apropriar-se do bem público para se obter vantagem. Utilizar-se das torres do município para vender sinal de internet caracteriza peculato. Tornar a prefeitura como cabide de emprego, aumentando a folha de pagamento, onerando gastos desnecessários, viola o direito da administração pública. Então, isso aqui mostra alguns exemplos que a gente vê em várias cidades, né? Então, pessoas que abastecem o carro, vai para a fazenda e ainda tem coragem de falar que o carro é do prefeito. Não existe carro do prefeito. Os carros, dos carros são do município e a pessoa tem que ter o carro, o veículo próprio dele andar, né? Às vezes a pessoa não é prefeito, ele está durante 4, se ganhar, vai para 8 anos, mas uma hora ele vai sair. E quando ele for sair, ele vai ter que utilizar o veículo dele, tá certo? Veja por que seu município não desenvolve. Agora irei mostrar como resolver alguns problemas. Aqui eu estou falando aqui, nesse caso aqui, eu vou citar uma cidade, né? A Sudão. Criar um CNPJ de economia mista a fim de obter-se clareza nas prestações de contas do parque, receber incentivos do município que serão depositados na conta do Sudão, ajudando a obter renda para pagar suas despesas. Criar uma equipe de 12 pessoas para cuidar principalmente das nascentes, limpeza das piscinas e zelar pelo parque. Prestar conta do dinheiro da portaria do Açudão, que é um bem público, patrimônio do povo da cidade. Deve ser respeitado pelo gestor e esse dinheiro deve ser depositado na conta do município a fim de prestar contas depois para a população de onde está o dinheiro. Então a gente vê assim, desde de 89 para cá, que duas pessoas dominam o município, né? Nesse caso aqui, uma cidade específica, eu estou só citando um exemplo. Então a gente vê que a coisa aí tem que mudar. Veja por que seu município desenvolve. Agora irei mostrar como resolver alguns problemas da administração pública. Reduzir em 50% o salário do prefeito e alguns vereadores. Ele já recebe diários e ganha livre de basicamente tudo. Acabar com o cabide de emprego do município, que emprega na maioria das partes parentes do prefeito e famílias que ajudam a convencer voto de terceiros. Criar política pública para atender a necessidade de pessoas carentes nos bairros e nas comunidades rurais. Hoje o prefeito só atende aquele que ele tem interesse no voto. Usa a máquina pública para o benefício próprio. Então essa é uma característica da política partidária, gente. E a gente vê a maioria das pessoas fazendo isso aí em vários municípios, né? Agora eu vou mostrar como resolver alguns problemas da administração pública, né? Cortar 50% dos gastos com combustível, que é quase R$ 1 milhão, e alguns municípios gastam, né? Francisco Dumont, por exemplo. Algumas cidades, igual de Francisco Dumont e outros, chegam a R$ 1 milhão. Respeitar o comércio, né, local e comprar 100% de todos os comerciantes. Hoje escolhe 1 ou 2 comerciantes para comprar de maneira desonesta. Então, assim, tem muitos lugares aí, o cara escolhe 2 comerciantes e compra a mão deles, enquanto desrespeita o comércio local e não compra de mais ninguém. Isso aí está errado, tem alguma falcatrua. Acabar com os gastos excessivos com advogados. É um absurdo que o município gasta com advogado para ficar perseguindo uma pessoa e outra com os processos que não tem nada a ver. Um município pequeno de 4, 5 mil habitantes aí não precisa mais que
até um advogadinho de porta-prefeitura ajuda, mas ela ajuda assim, trabalhando para o município, não perseguindo as pessoas. Usar os chamados advogados de porta de prefeitura para prestar serviço à população, não ficar mandando o município por trás do prefeito e perseguindo os moradores. Tem muitos desses pivetinhos em vários municípios. Então a gente está vendo aqui, gente, falando em vários municípios aí, tem essas pessoas que às vezes estão ali no município como advogado, mas não faz nada, o cara nunca trouxe nada de bom para o município dele, a não ser perseguir as pessoas do município, e muitas vezes o prefeito não consegue nem atuar, porque ele manda no prefeito, por trás, né? Aqui é um layout simples do que acontece na política, né? No caso que eu estou mostrando de Francisco Dumont, a gente tem mais de 30 anos que é assim. Em meados de 89, entrou a equipe do senhor João de Paula. O senhor João de Paula lança Carlos Mário. Carlos Mário pede para João de Paula. João de Paula ganha de Carlos Mário. Carlos Mário ganha de João de Paula. Então, assim, é 30 anos que vem revezando o poder. E o pessoal não presta atenção porque o tempo vai passando. Assim vai se repetindo a mesma história. Mais de 30 anos, os mesmos revezam no poder. Quando não podem entrar, lançam seus fantoches. E o povo não percebe o tempo passar. É que a administração é sempre a mesma. Então o povo não percebe o tempo passar e a administração é sempre a mesma, não mudou nada. É asfaltar ruas, fazer conjunto de casa popular e por aí. A economia da cidade não cresce, o município não desenvolve, saúde é sempre a mesma, turismo acabado. Então assim, são os mesmos prefeitos, são os mesmos comandantes, os mesmos gestores públicos, os mesmos coronéis que dominam, pegam aquilo como se fosse deles. E agora pare e pense, o que o município evoluiu de 30 anos para cá? Cresceu em que sentido? Economicamente? Não. Né? Socialmente, não. Na saúde, não. Então, em sentido nenhum, cresceu o município. Então, a gente tem que atuar isso aí. Prefeito manipulado e prefeito sem palavra. Então, a gente tem que ver o seguinte, gente. Muitas vezes, o prefeito não cumpre as promessas que ele faz e depois vai pedir seu voto. Se o prefeito é manipulado por uma pessoa que está ali por trás, né? Então, ele não vai cumprir com as promessas. Né? Um exemplo desse é algumas pessoas. Por exemplo, foi prometido que arrumar a minha estrada esses dias. Eu tenho um áudio aqui. Conversei com o Evaldo ontem. E aí, se Deus quiser, ela deve ficar pronta essa semana e aí nós já arrocha lá, ok? Então isso aqui a gente vê a promessa aí do prefeito Eduardo, que mandou o áudio falando que ia mandar arrumar a estrada nossa lá, né? Da entrada do nosso terreno. Eu não pedi nem nada, mas ele ofereceu. E como sempre, ele nunca cumpriu com a palavra dele. Então a gente viu aí o áudio do próprio prefeito aí. Então assim, nessas eleições agora, o pessoal tem que ficar esperto. Não tenho nada contra o prefeito, nem a administração atual, gente. Mas eu acho que as pessoas também não podem ser feito de bobo o tempo todo. Ok? Um abraço a todos.